Olá, meu nome é Alisson. Nós somos o grupo 3, que é composto por mim e pela Isadora, e hoje a gente vai reagir ao subprojeto 4 do grupo 1. Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de controle 2 da disciplina do professor José Dolores Vergara. Eu me chamo Eduarda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estabilidade, controlabilidade, observabilidade, realimentação de status e observador de status. Agora, sobre estabilidade, controlabilidade e observabilidade. A partir desses conceitos, as propriedades e as condições, a gente consegue definir se existe uma solução completa para um projeto de um controle de um sistema. Mas por que surgiu esses outros dois conceitos de controlabilidade e observabilidade? Porque mesmo quando havia o cancelamento perfeito dos polos instáveis, era observado que alguns sistemas eles ainda permaneciam instáveis. Eles começaram a observar um padrão. Os modos instáveis eles não eram afetados pela entrada de controle, pelos sistemas incontroláveis, e eles não eram visíveis na saída também. Eles não podiam ser medidos. No caso, eles não eram observáveis. Agora vamos para o conceito de Foi a melhor introdução que eu vi até agora de todos os React que eu fiz, esse foi o melhor. controlabilidade. Definição. Um sistema é dito controlável se existir um valor de entradas, UDT, sem restrições que possam transferir estado inicial x de t0 para estado final x de tf num intervalo finito de tempo. Basicamente é assim, eu consigo, a partir de um sinal de entrada, pegar o meu estado inicial e levar ele para qualquer outro estado, para qualquer estado final. Mas como a gente faz isso? A gente tem aqui o nosso modelo de espaço de estados tradicional que a gente conhece, e a gente tem aqui a nossa matriz de controlabilidade, tá? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é calcular o polinômio característico do sistema. Então, assim, para eu calcular o meu polinômio característico, eu calculo ele, assim, pela minha matriz A, né? E depois disso, a gente vai montar a nossa matriz de controlabilidade. A nossa matriz de controlabilidade, que é representada pela letra C, ela sempre vai ter um grau a menos do que o nosso polinômio. Então, sempre vai ser AN menos 1B, tá bom? E por fim, a gente vai calcular o posto da matriz C. Mas o que é um posto matricial? O posto nada mais é do que a característica de uma matriz. É o número de linhas não nulas que uma matriz tem, quando ela é escrita em forma escalonada. Basicamente, é isso. Como que eu vou saber se meu sistema é ou não controlável? Tem ou não controlabilidade? É só ver se o posto de C é igual a N. Se ele for igual a N, então o meu sistema é sim controlável. Sobre observabilidade, vamos lá. Definição. Um sistema é dito observável se todo e qualquer estado inicial, x de t0, pode ser exatamente determinado nas medidas y de t no intervalo de tempo finito, t menor que tf, maior do que zero. Basicamente, o sistema ele é completamente observável se todos os estados afetam cada elemento no meu vetor de saída. Então, todos os meus estados têm que afetar todos os elementos no meu vetor de saída. Então, a observabilidade, para calcular ela, eu vou calcular ela do mesmo jeito que eu fiz antes, tá? Com controlabilidade. Eu vou considerar aqui o meu modelo de espaço de estados padrão, normalzinho aqui. E agora, ao invés de ter uma matriz C, eu vou ter uma matriz O. E o primeiro passo também é calcular o polinômio característico do sistema a partir da minha matriz A. Vou montar a minha matriz de observabilidade aqui, e depois vou calcular o posto da minha matriz O. Só que agora é um pouco diferente. Se o meu posto é igual a N, o meu sistema não é controlável, né? Ele é observável, porque a gente está calculando a observabilidade, não a controlabilidade. Beleza? Seria legal se ela tivesse montado as matrizes para a gente observar melhor, mas é ótimo, gostei muito do jeito que ela conseguiu explicar e também gostei do efeito da voz dela. Bom dia, meu nome é Fernanda e eu vou falar sobre realimentação de estados. Bom, considerando que a gente tem um determinado sistema, CISO, determinado por essas duas equações aqui, x ponto é igual a x mais b vezes u, e y igual a cx mais du, e ele seja completamente controlável, então a gente pode utilizar a realimentação de estados com GK para alocar os nossos polos, né, para realizar o projeto, para colocar eles em qualquer posição. Então a gente tem aqui o nosso sistema, antes da realimentação, nosso sistema normal, e aqui a gente tem a planta do nosso projeto com uma realimentação de -k. Então, para realizar a alocação desses nossos polos, a gente utiliza 5 passos. Representar a planta na forma de variáveis de fase, realimentar as variáveis de fase para a entrada da planta através de um ganho K, determinar a equação característica do sistema em malha fechada, decidir sobre a posição de todos os polos em malha fechada e determinar a equação característica equivalente. E também igualar os coeficientes de mesma ordem das equações. Eu achei interessante porque eu não pensei nisso, mas eu acho muito importante a gente olhar um pouco, né? Ela conseguiu colocar passo a passo a teoria, eu acho também importante porque no meu vídeo eu acho que eu fui direto para a prática, mas entender a teoria, nem que seja na forma de passo a passo, também é muito importante antes de ir direto para a prática com números. Eu já vou colocar um exemplo para a gente poder aplicar na prática, para ficar mais fácil e rápido. Então a gente tem aqui a nossa planta de S igual a 100 vezes S mais 10 dividido por S vezes S mais 3 vezes S mais 12. Então, o nosso exemplo, a gente vai projetar os ganhos de realimentação das variáveis de fase para resultar em 5% de ultrapassagem em um tempo de acumulação de 0,3S. Bom, então a gente aplica aqui, para encontrar a nossa equação característica, a gente tem que o nosso valor é 0,69 e aqui 14,47, a gente aplica aqui nossa equação característica. Para anular aquele nosso S mais 10, a gente multiplica a equação característica por S mais 10. Então, nós temos S ao cubo mais 29,97, S ao quadrado mais 409,1S mais 2094. Bom, a gente
Aqui ela montou as equações, né, para atender os requisitos aqui de 5% de ultrapassagem e acumulação de 0,3 Curva mais segundos. 29,1 nossos passos, né? Quase a primeira equação de 409,1S mais 2094. Bom, a gente adiantou já os nossos passos, né? Quase a primeira equação característica. Então, a gente representa a matriz do sistema nas formas de variáveis de fase. A gente tem ela aqui. Utiliza essa equação e o igual a menos kx para construir o sistema de malha fechada realimentando as variáveis de estado. Então, a gente tem que esse K aqui é a nossa matriz K1, K2 e K3. A gente vai encontrar agora no nosso próximo passo. Então, a gente tem a seguinte equação característica, encontrando aqui o determinante dessa nossa equação e aplicando nesse passo aqui que eu falei anteriormente. E a gente tem essa equação característica, igualando aquela equação que a gente teve lá no primeiro passo, a gente pode encontrar, então, os seguintes coeficientes. Então, aqui ela mostrou a parte matemática, né, com números, então, que você iguala, né, depois os K, né, as variáveis da equação com a realimentação de estados da equação a primeira, né, inicial, para você achar os ganhos depois. Tem para cá, que é 2094, 373,1 e 14,97. E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel e vamos falar um pouquinho sobre estimação de estados ou observação de estados, tá? Dado um sistema que a gente conheça a entrada e a saída e também modelo, a gente pode desconhecer um dos estados, tá? Um ou mais deles, né? Então, a gente pode tentar prever a partir desse método. Mas como assim a gente não conhece um dos estados, né? A gente pode ter, por exemplo, um sistema elétrico, onde a gente não tenha colocado um sensor e queira saber, por exemplo, a tensão em cima do capacitor, né? Sensores de tensão são caros e, por isso, às vezes a gente, por causa de baixar o custo do projeto, a gente não mede todos os sinais que a gente tem dentro do sistema. Então, para tentar prever ele, às vezes, também a gente nem tem acesso, né, a tudo isso. A gente usa uma malha como essa daqui, tá? Então, em cima a gente tem uma malha normal, né? A gente tem X aqui, então a gente vai ter a X mais BU, né? Nesse sinal aqui. E embaixo a gente tem uma malha de observação, ou malha de estimativa, né? A gente está tentando tomar um desses sinais. Então, onde a gente tinha X, agora a gente tem X chapéu, que é chamado, que é o observador, né? E a gente vai ter um erro, tá? A gente vai ter o erro. E a diferença entre esses dois, né? Esses dois sinais. Então, se a gente subtraísse, né? Esse sinal aqui de cima, que é o original da malha de baixo, a gente teria basicamente isso. A gente tem um erro, tá? Que é x menos x chapéu, e aqui a gente vai ter a relação da matriz A menos um KE, que é o ganho, tá? C, que é o nosso rotulador aqui. Certo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa resolver essa equação aqui, né? A gente precisa descobrir esses autovalores de forma válida, esses autovalores têm que ser válidos, para que esse erro possa tender a zero. E assim a gente tem uma estimativa dos valores, tá? A gente vai dar um valor inicial, e a gente precisa calcular esses valores de K, tá? E projetar os polos desse sistema. Lembrando que os polos do observador têm que ser mais rápido do que os polos do sistema normal. Então, na hora que a gente igualar esses altos valores à equação característica, a gente vai estar projetando polos mais rápidos. Porque, assim como na teoria de amostragem de sinais, a gente tem que ter amostragens mais rápidas do que o sinal original para a gente ter um sistema confiável, certo? Então, aqui, sinais, a gente tem que ter... Aqui, só para deixar mais claro aqui, então, é a nossa malha original, né? Esse daqui é o nosso ganho da realimentação de estados, e aqui vai ser o nosso observador, né? Vendo aqui o nosso observador, então agora vai estar ligado à nossa realimentação, que antes estava ligada na matriz A. Amostragens mais rápidas no sistema real original para a gente ter um sistema confiável, certo? Então aqui eu resolvi um exemplo para vocês, onde a gente tem um sistema real com a nossa condição inicial em menos 0,5 e o nosso sistema observado, as condições iniciais foram deixadas em zero, tá? Então aqui na direita a gente pode ver que o sistema ele começa, né, em zero para o observado, ambos começam em zero, em menos de meio segundo ele se ajusta para o sinal original, tá? Então a gente tem uma estimativa do sinal de tensão, por exemplo, né? O exemplo que eu estou usando, mesmo sem ter um sensor lá, mesmo sem conhecer aquele sinal. Então a gente tem um erro progredindo de menos 1, tá? O erro está gigantesco aqui nesse caso. Também aqui em 1 segundo já está totalmente sem erro, tá? Tem uma estimativa quase que perfeita desse sinal a partir de 1. Beleza? Técnica muito legal. 1 segundo. Então aqui eu gostei muito que eles colocaram um gráfico, né? Mas eu achei que poderia ter falado mais um pouco, né? Sobre de onde esse gráfico veio, quais eram as limitações desse gráfico, ao invés de só colocar o gráfico. Mas mesmo assim, é muito bom sempre colocar o gráfico para ficar visual, né, o que eles explicaram, não só para ter números, mas é muito bom a gente consegue entender o que eles significam através desses gráficos. O sinal de tensão, por exemplo, né, o exemplo que eu estou usando, mesmo sem ter um sensor lá, mesmo sem conhecer aquele sinal. Então a gente tem um erro progredindo de menos 1, tá? O erro está gigantesco aqui nesse caso. Também aqui em 1 segundo já está totalmente sem erro, tá? Tem uma estimativa quase que perfeita desse sinal a partir de 1. Beleza? Técnica muito legal. Agradeço a todo mundo que assistiu e um abraço. Até mais. Então, obrigada por assistir, né? Essa foi a reação do grupo 3 ao vídeo do projeto de controladores por realimentação de estados do grupo 1.